os ATPS, eles vinham com essa missão, né, de colocar a Constituição Federal de 88 na rua, né, de levar a Constituição às pessoas, né, efetivando políticas sociais e garantindo direitos por meio da profissionalização da gestão dessas políticas públicas, né? A construção dessa carreira é um marco essencial para a consolidação, para a construção e consolidação do nosso estado de bem-estar social, que foi proposto pela Constituição Federal de 88, no qual a gente previa e prometia garantia de direitos universais. Pouca gente se dá conta disso, mas a esplanada era oca. Então você não tinha uma administração direta com capacidade de formular e delivery políticas públicas, né? No segundo mandato do presidente Lula, observou-se que na área social, na área de infraestrutura, nós não estávamos conseguindo povoar os ministérios finalísticos e havia uma fragilidade muito grande dos ministérios da área social. Então, concebeu-se a criação de carreiras transversais para que a gente pudesse povoar e profissionalizar esses ministérios. Eu participei como professor, né, desse processo de formação e já são 9 anos, mas me lembro muito bem, né, de um auditório enorme, né, na ENAP, lotado de pessoas em cima e embaixo, e a gente tinha como missão, né, os professores naquela formação, trazer alguns fundamentos, né, teóricos básicos do campo de políticas públicas, mas, ao mesmo tempo, inserir isso, né, dentro desse contexto político institucional em que entende-se que as políticas sociais têm que ser feitas a partir, né, da participação social na formulação, na implementação e na avaliação. Olhando para trás, a gente percebe a importância daquele momento histórico, né, em que a gente passa a ter, né, dentro da burocracia federal, né, um quadro técnico, né, estável de pessoas capacitadas, né, para atuar na formulação, na implementação e na avaliação de políticas públicas. Obviamente, falar disso hoje parece que estamos falando de uma coisa do outro século, né? Tudo foi tudo destruído tão facilmente, e eu acho que foi destruído em parte porque essas carreiras não estavam consolidadas, porque foram feitos poucos concursos, porque tinha pouca gente para enfrentar o que veio. A construção de uma carreira como a dos ATPS permite a gente avançar num elemento que é fundamental para o Estado brasileiro, que é a construção das redes intersetoriais. Né? Nós construímos o Estado brasileiro de maneira extremamente setorializada historicamente, em que nós tínhamos carreiras que eram apenas de um setor e apenas de um ministério específico, e isso não nos permitiu ao longo do tempo construir políticas mais transversais ou intersetoriais. E a carreira dos ATPS, na medida em que eles são voltados a pensar políticas sociais e não especificamente a política de educação, a política de saúde ou outras políticas setoriais, essa construção intersetorial de uma carreira viabiliza para a gente construir integração e coordenação entre as nossas políticas sociais de uma maneira muito mais efetiva, né? Então, nesse sentido, a construção da carreira dos ATPS, além de qualificar o que é a política social, também permite para a gente avançar na construção da intersetorialidade, coisa que carreiras setoriais não nos permitem fazer. Desses 9 anos para cá, né, é nítida a mudança ali, né, da composição, né, dos alunos da ENAP, né? A gente vê uma presença muito forte, né,
dos ATPS, né, demandando temas, né, de formação, interferindo, né, nessa agenda de formação, né, da escola, participando, né, ativamente dos cursos e trazendo também, né, a experiência e o conhecimento que eles vêm construindo, né, a partir da atuação, como um elemento, assim, de enriquecimento da formação proporcionada pela escola nesse período. Não basta existir as carreiras, não basta a existência dos concursos. Esses recursos são caros, são recursos estratégicos, são recursos importantes. E como tudo no governo, o que não é tratado sai caro. Se você não gerencia, você esteriliza esse recurso, ou aloca mal. Qual é a expectativa minha, particularmente? Que os concursos sejam retomados, que os salários sejam arrumados, porque sem essa carreira, você não vai ter políticas sociais sustentáveis. Governos mudam e a consequência é que no dia seguinte do governo nós temos carreiras que permanecem. E mesmo que muita coisa tenha sido desmontada, mesmo que muita coisa tenha sido mudada, a manutenção de uma carreira como a carreira dos ATPS nos permite olhar para o passado, aprender com aquilo que a gente fez, o que deu certo, não deu certo, e construir agendas de futuro que tenham algum tipo de continuidade ou que levem aprendizados do que nós já vivenciamos. Então, nesse sentido, ter uma carreira como a carreira dos ATPS é para a gente uma esperança de um futuro de reconstrução, em que a gente possa olhar para o que tivemos no passado, pegar essa expertise que a carreira e os pertencentes à carreira têm, aprender em cima disso e construir novas alternativas para o futuro.